Saber Comum, uma iniciativa conjunta de educação à distância e divulgação científica das instituições públicas de ensino superior e pesquisa do Rio de Janeiro. Os impactos das mudanças climáticas são sentidos por todo o globo. Contudo, as cidades são particularmente vulneráveis aos eventos. A falta de infraestrutura para conter variações climáticas bruscas as torna suscetíveis a desastres causados diretamente pelo clima e a concentração populacional faz com que a disseminação de doenças aconteça de forma mais rápida. Hoje, na aula 18 do nosso curso, a professora Andréa Santos, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vai falar sobre a relação das mudanças climáticas com as cidades. Mudanças climáticas. Na aula de hoje, mudanças climáticas e cidades. A aula de hoje eu vou estar abordando o tema mudanças climáticas baseado em 3 tópicos importantes. Um é a base científica das mudanças climáticas, que trata basicamente de todo o cenário, as projeções de como o clima do planeta vai mudar, né, nesse processo aí de aquecimento até o final do século. Um outro tópico importante é impactos, vulnerabilidade e adaptação, onde os relatórios, né, mais, digamos assim, recentes do painel intergovernamental de mudanças climáticas, conhecido com a sigla IPCC, que é um painel científico internacional. Ele trata das principais ameaças, danos, impactos da mudança do clima em todo o planeta e principalmente nas áreas onde são mais vulneráveis, principalmente países em desenvolvimento ou cidades que estão localizadas, por exemplo, na zona costeira, em áreas de risco. E o terceiro tópico trata da mitigação das mudanças climáticas, que basicamente faz referência à necessidade de reduzir as emissões dos gases, que são os gases causadores do aquecimento do planeta, conhecido como gases estufa, gases de efeito estufa. Bom, basicamente, o relatório mais recente do IPCC, que foi divulgado agora, neste ano de 2021, ele traz conclusões sobre o grau de aquecimento que o planeta já vem sofrendo aí desde o período da Revolução Industrial. Basicamente, durante a Revolução, a gente vem impactando na atmosfera do planeta, né, jogando esses gases que têm esse poder de aquecer, e com isso a gente vem vivenciando aí vários episódios de eventos climáticos mais intensos e extremos. Então, o planeta ele já aqueceu 1,2 graus acima da média da temperatura. E o preocupante é que a gente deve limitar o aquecimento do planeta abaixo de 2 graus. Então, nós já estamos em 1,2 e todo o desafio agora da comunidade científica, das políticas internacionais e os acordos, como, por exemplo, o Acordo de Paris no âmbito da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Então, o próprio Acordo de Paris, ele limita que nós devemos limitar, né, o aquecimento médio da temperatura bem abaixo de 2 graus, de preferência em 1,5 graus. Então, nessa figura, eu mostro o IPCC, né, o último relatório do IPCC, onde traz de forma visual, né, um atlas interativo que eles divulgaram agora recentemente, mostrando como a temperatura do planeta vai mudando com diferentes cenários de aquecimento, né, variando de 1,5 graus até 4 graus de aquecimento. Basicamente, ocorreu uma discussão muito forte por conta da pandemia da Covid-19 e alguma especulação sobre se a gente estaria caminhando para reduzir emissões por conta do lockdown e se, além de estar reduzindo emissões de gases de efeito estufa, se a qualidade do ar também estaria melhorando em várias áreas do globo. De fato, nós observamos durante esse período de pandemia, né, de lockdown mais intenso, que a qualidade do ar melhorou em várias cidades do mundo. A gente tem imagens circulando na internet
sobre esse cenário, né, de melhora, mas com relação às emissões de gases de efeito estufa, a gente segue a trajetória mais perigosa. Nós continuamos emitindo bastante as nossas atividades, principalmente baseada na queima de combustíveis fósseis, tanto para gerar energia quanto para transporte. Então, é muito cedo ainda a gente avaliar as implicações, né, nesse período aí de 2020, 2021 ainda, mas tudo indica que a gente segue aquecendo o planeta e a curva segue ascendente. Um grande risco é que, se nós atingirmos esses 2 graus de aquecimento, nós vamos vivenciar alguns pontos que são conhecidos na literatura como pontos de inflexão, do inglês tipping point. Basicamente, a gente vai, digamos, acelerar essas mudanças em alguns biomas, por exemplo, floresta amazônica, o degelo no Ártico, e com isso a gente acaba remodelando todo o planeta. Esses tipping points, ou pontos de inflexão, eles representam um risco gravíssimo, né, sem precedentes para a questão das mudanças climáticas. A gente tem aí um efeito em cascata, por exemplo, se a gente derrete esse gelo que está lá no Ártico, né, numa velocidade, principalmente o solo congelado, conhecido como permafrost, a gente está liberando uma concentração muito alta de gases que estavam lá aprisionados nessas bolhas de gelo ao longo de séculos. Então, é muito preocupante, a comunidade científica está realmente atenta a essa questão dos tipping points, dos pontos de inflexão. Uma outra figura que eu trago para vocês, divulgada pela NOAA, que é a agência americana que faz todo esse monitoramento junto com a NASA, né, sobre os anos mais quentes. Eles divulgam os recordes, né, históricos de temperatura média, e nós já vivenciamos na última década alguns anos já como os mais quentes da história, né, desde quando a datação começou né, medir a concentração por volta de 1800. E, basicamente, nós tivemos 2020 como um ano mais quente, empatado com 2019. Bom, o tópico 2 que eu gostaria de trazer aqui para vocês trata do impacto da vulnerabilidade e da adaptação frente às mudanças climáticas. Basicamente, esse tema ele descreve todo o conhecimento científico atual aí sobre os impactos da mudança do clima, como é que as áreas do globo, do planeta, vêm sofrendo de forma diferente esses impactos, porque as áreas mais vulneráveis, como eu disse, elas sofrem mais, e principalmente onde a população mais pobre reside, né? Principalmente pessoas que vivem na área da costa e também em habitações, né, como a gente chama, subnormais, como favelas. Então, com o prosseguimento do aquecimento global, nós vamos ter mais eventos extremos. E, basicamente, os principais eventos que nós temos estão relacionados com o aumento do nível médio do mar. A gente tem eventos de escorregamento de massa, deslizamento, os efeitos de ilha de calor, que vem aí intensificando a temperatura nos centros urbanos. É um grande desafio, né, para as áreas do planeta onde já vem sofrendo esse aquecimento aí mais intenso. A inundação também, né, principalmente na área costeira, e também a seca e a estiagem, que está relacionada com o baixo volume de chuva, né? Inclusive, nós vivenciamos agora no Brasil uma crise hídrica sem precedentes, né? Uma das piores da história, impactando aí, inclusive, no fornecimento de energia elétrica. Então, no contexto do Brasil, as medidas de adaptação, elas geralmente estão associadas a obras de engenharia, né? E a gente usa esses projetos, né, de adaptar algum setor específico, seja a infraestrutura urbana, né, o setor de transporte, por exemplo, nas cidades, pensando na necessidade de tornar esses setores, essas cidades, mais resilientes para resistirem mais aos impactos desses eventos extremos. Então,
Basicamente, as iniciativas de adaptação, elas geralmente estão associadas aí a ações como, por exemplo, o planejamento dos recursos hídricos, né, a questão de agir na defesa da costa, na prevenção de desastres, né? Hoje nós temos vários sistemas de alerta, né, de detecção aí e alerta para a população sobre a proximidade de uma tempestade, de um volume de chuva muito intenso. Então, esses sistemas eles vêm evoluindo aí por conta das tecnologias de informação e comunicação. Um outro ponto, né, é que o CEMADEM, que é o Centro Nacional aí de Monitoramento para Desastres Naturais, ele vem, como eu falei, investindo na capacidade de alertar a população. Esse ponto é um ponto importante para medidas de adaptação. Basicamente está relacionado aí ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Inclusive, vários eventos já vêm sendo observados, de evento extremo, por exemplo, na costa do Brasil. E a grande pergunta é, será que esse é o novo normal, né? Nós vamos ter mais eventos extremos com o passar do tempo por conta do aquecimento do planeta? Por exemplo, nós vivenciamos no Brasil o ciclone Bomba, que atingiu ali o litoral de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. E esses eventos, eles têm sido monitorados de perto, né? Esses ciclones extratropicais, eles podem ser muito potentes, inclusive em alguns casos até mais que furacão, embora os ventos eles atingem velocidades menores, né? Mas basicamente a gente já percebe nessa figura, eu mostro aí um evento de julho de 2020, que foi quando aconteceu o ciclone Bomba no hemisfério sul, né? E aí a gente tem basicamente impactos na infraestrutura das cidades, como vocês podem ver nessa imagem. Essa outra foto, né, ela traz aí um evento que ocorreu em 2016, que foi muito semelhante com o ciclone Bomba, e basicamente coincidiu com um dos anos mais quentes do registro histórico. Então dá para dar uma ideia de quanto esses anos, né, mais quentes trazem uma série de eventos e consequências para toda a população. Então, a gente teve em 2020 o ciclone Bomba. Esse evento de 2016 que está aí na imagem foi um ano também atípico e a gente teve outros fenômenos parecidos. Então, há uma atenção especial ali para a zona costeira ali do sul do Brasil, né, por conta da ocorrência dessas tempestades. Bom, além do ciclone Bomba que aconteceu no Brasil em 2020, vale lembrar que nós tivemos em 2004 o furacão, que ficou conhecido como Furacão Catarina. Basicamente, ele atingiu, né, ali a costa de Santa Catarina. E, contudo, apesar de ter atingido a categoria furacão, o ciclone Bomba ele ainda foi pior em termos de mortes e destruição, né? Nós tivemos 11 mortes documentadas e em torno de 1.500 casas destruídas. Então, é muito preocupante a ocorrência desses eventos extremos e ainda mais a gente saber que eles tendem a ocorrer com a maior frequência. Saber comum. Saber comum. O ano de 2020, né, como eu disse, ele foi um ano, digamos assim, mais quente, um ano recorde, né, de temperatura. E isso foi divulgado por várias agências, né, de meteorologia mundial, a NASA, a Agência de Meteorologia do Reino Unido. E nós tivemos aí tem termômetros batendo aí temperaturas em torno de 38 graus, 39 graus, por exemplo, na Sibéria. Um outro ponto é que ondas de calor, como eu mencionei no início, vem atingindo as cidades, né, em vários países, principalmente porque esse fenômeno de ilha de calor, ele está muito associado à urbanização, né, em áreas onde tem muito pavimento, muito concreto, pouca área verde, e que com o agravamento da temperatura média do planeta, essas áreas elas tendem a ser muito mais quentes, acima da temperatura média.
Então, existem aí estudos, né, mostrando que até o final do século, provavelmente 74% da população humana vai estar exposta a essas ondas de calor. E em Santos, em 2010, por exemplo, a gente teve uma forte onda de calor e foram documentadas aí em torno de 32 mortes, né, durante uma única onda de calor. A crise hídrica agora de 2021 também, nessa imagem vocês podem ver como nossos reservatórios, né, estão bem abaixo o nível de água, e isso também é preocupante não só para abastecimento humano, para também a produção, né, de alimentos por conta da necessidade de irrigação, mas a gente pensar como um todo, né, o tipo de impacto, né, que a gente teria no planeta com menos água. A gente já está vivenciando algumas áreas do globo vivendo essas secas extremas, né, e ao mesmo tempo outras áreas com mais chuva e tempestade. Então, um grande desafio realmente nas medidas de adaptação é a gente se reinventar as cidades, né, para a gente, de fato, ter uma cidade mais adaptada, mais resiliente para enfrentar esses eventos extremos. Então, um exemplo é o que a gente vem discutindo é sobre a oportunidade de repensar as cidades investindo numa infraestrutura verde. Então, como medida de adaptação, a gente pode promover aí uma série de projetos, iniciativas que vão ajudar a não só reduzir as emissões dos gases de efeito estufa, mas também adaptar essas cidades, né? Então, tem aí uma grande aposta que a gente chama, né, na sigla Serviços Baseados em Ecossistema, SBN, que isso ajuda, de fato, a você preservar, né, fazer a inserção da natureza nas cidades, trazendo aí uma série de qualidade, bem-estar para a população, qualidade de vida e também ajudando a resfriar, digamos assim, essas áreas. Um outro ponto, né, ligado à adaptação baseada tanto em natureza quanto em ecossistemas é que essa medida, né, de adaptação geralmente ela envolve uma estratégia holística de adaptação e geralmente tem custos menores do que grandes obras de engenharia. Então, a gente tem, por exemplo, alguns projetos ligados à recuperação de manguezais. A gente sabe a importância dos manguezais como uma barreira natural, por exemplo, para conter enchentes, né? E também outros exemplos a gente tendo a área protegida de lagos ajuda também a gente enfrentar melhor os períodos de seca. Fora isso, um exemplo importante que eu gostaria de trazer é a maior ocorrência que a gente tem observado de incêndios florestais nos últimos anos. Então, quando a gente tem aí florestas saudáveis, isso ajuda a reduzir o risco de incêndios devastadores. Um outro exemplo que eu trago aqui para vocês e que eu mostro nessa imagem é um piscinão que foi construído na Praça da Bandeira, né, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Basicamente, esse piscinão, ele ajuda, é uma medida, digamos assim, de adaptação que ajuda a conter aí alagamentos, né, durante os grandes episódios de chuva forte. E ele serve para armazenar essa água e evitando essa zona de alagamento que ocorre nas cidades, e isso acaba impactando bastante a mobilidade urbana, o dia a dia da população. Então, esse é um exemplo de um projeto de obra de engenharia mesmo, atuando na infraestrutura. Então, uma grande aposta para as oportunidades em adaptação é que as medidas de adaptação elas ajudam a gerar emprego, a movimentar a economia, e aí isso é importante quando a gente pensa, né, principalmente nesse processo de recuperação do pós-pandemia, né, a gente investir nesse retrofit das cidades, construindo aí áreas mais protegidas, mais integradas com a natureza e promovendo o bem-estar para a população. Então, um grande ponto que a gente fala, né, na questão da mudança climática é que é importante promover a sinergia entre as ações de mitigação e de adaptação.
Então, as cidades, como nós sabemos, elas são vulneráveis aos perigos climáticos, né? Como eu já mencionei, inundação, ressacas, tempestades. Isso vai ser potencializado pela ocorrência de eventos climáticos aí já que vem impactando cidades onde já tem uma infraestrutura mais deficitária, né, principalmente em cidades localizadas nos países em desenvolvimento. E aí a gente acaba tendo aí a interrupção, por exemplo, de serviços essenciais, como eu dei o exemplo de transporte. Então, a segurança hídrica, a segurança energética e alimentar, elas vão ser comprometidas com o agravamento do aquecimento do planeta. Então, a gente precisa, de fato, refletir como é que a gente pode promover essas ações, tanto para reduzir as emissões desses gases causadores aí do aquecimento do planeta, mas também adaptar melhor essas áreas, né? Porque nós sabemos que os grupos vulneráveis, assim como na pandemia da Covid-19, os idosos, pessoas também com comorbidade, elas vão estar mais vulneráveis, juntamente com pessoas que vivem em áreas, né, em condições de pobreza, por exemplo, pobreza extrema. Então, alguns exemplos aqui de medidas de adaptação que eu gostaria de trazer é a importância da gente ter a governança, né, fortalecimento de instituições que lidam com a questão da atuação aí na ocorrência de eventos extremos, como defesa civil, a importância da conservação, né, de ecossistema, o gerenciamento da zona costeira, por exemplo, né, todo o trabalho que vem sendo feito pela Embrapa, por exemplo, nas pesquisas aí com grãos mais resistentes, né, a aumento de temperatura, por exemplo, né, adaptando aí a nossa agricultura. E, além disso, como eu mencionei, a importância da gente repensar a infraestrutura como um todo, né? Principalmente com o uso de novos materiais, né? Nós falamos muito em biomateriais para poder substituir a pegada de carbono, né? Que é a alta emissão, por exemplo, do setor da construção civil, né? Onde a gente consegue adaptar melhor estruturas como pontes, túneis, pavimento, com novos materiais que ajuda a reduzir aí essa pegada de carbono, como eu falei. E o terceiro ponto que eu queria trazer para vocês basicamente trata da redução das emissões, que é a mitigação das mudanças climáticas. Nós temos aí uma série de ações que vem sendo implementada nos países. E um ponto importante que eu gostaria de trazer aqui é que várias iniciativas vêm sendo implementadas aí mundialmente para estimar as emissões dos gases causadores do aquecimento do planeta. Inclusive, uma iniciativa interessante é a sigla SEEG, que é SEG, que é um sistema de emissões e remoções de gases de efeito estufa. Essa iniciativa, eles divulgam periodicamente as estimativas anuais de emissões, não só do Brasil, mas também no nível de município. E aí é interessante porque a gente consegue saber quais são os municípios que mais emitem carbono ou gases de efeito estufa para a atmosfera, como é que a gente pode atuar em termos de política pública, né? Se esse município tem um perfil mais relacionado à mudança de uso do solo e floresta, por exemplo, desmatamento, ou se é um município muito industrializado, onde tem emissões daí derivadas da indústria. Então, isso é importante para a gente conhecer e atuar na contenção, né, na mitigação dessas emissões. Basicamente, o SEG Municípios, eu trouxe aqui uma imagem para mostrar para vocês que é possível saber, né, por qual setor o município tem uma participação maior, né, se é de energia, de mudança de uso da terra e floresta, e é possível pela cor, por exemplo, na cor vermelha, vocês conseguem ver que são municípios que têm uma grande participação das emissões por conta da energia. Então, a gente tem aí transporte, indústria e outros, por exemplo, nos círculos em cor amarela, né, ou laranja, que são as emissões aí advindas da agropecuária, por exemplo. Então, é possível conhecer melhor o perfil de cada cidade, cada município. E aí, um outro ponto importante que eu gostaria de
trazer para a gente fechar a questão da mitigação das mudanças climáticas é que, no âmbito do Acordo de Paris, que é o tratado internacional vigente, né, que tem toda digamos assim, a narrativa de promover uma transformação no mundo, onde os países eles apresentam as suas ações, as suas metas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e também atuar em adaptação das cidades, dos países. O Brasil ele apresentou a sua meta no âmbito do Acordo de Paris, né, que a gente chama na sigla NDC, traduzindo para o português, que é a ação nacionalmente determinada pelo país. A gente tem na política de clima do Brasil uma meta de reduzir aí em torno de 43% até 2030. Então, tem uma série de ações previstas, por exemplo, que inclui a recuperação aí de 15 milhões de hectares de pastos degradados. Então, é importante a gente conhecer, né, essas políticas, estar atento às metas, porque a cada revisão dessa NDC, os países eles devem aumentar a sua ambição, né, aumentar a ambição em reduzir a emissão. Então, isso perpassa aí por vários setores. Por exemplo, para transporte, vários países já estão anunciando não produzir mais a partir de 2030, a partir de 2035, veículos motorizados. Então, já tem aí toda esse olhar para a gente partir para o transporte público eficiente, zero carbono, eletrificar. Então, esse é um movimento que já vem acontecendo nessa direção. E uma outra imagem que eu trouxe aqui, já no mapa do Brasil, que vocês também podem ver melhor aqui, né, as cores que representam aí a maior participação de emissão nos municípios. Em cor verde, né, como eu falei, a floresta, vocês podem ver aí que está mais ali na área, né, no estado no norte, na Amazônia. A gente percebe essa variação, né, de emissão, tanto vindo da floresta como também por energia mais no sudeste do Brasil. E, por fim, eu queria dizer que o Acordo de Paris, que está em vigor, a gente tem todo ano, né, por conta da pandemia, várias conferências foram, adiadas, mas a gente vai ter a COP26, que é a Conferência das Partes, que vai acontecer, previsto para acontecer no Reino Unido. A gente tem aí toda a preocupação de que os países devem sim apresentar o que eles vêm fazendo, implementando para ajudar a conter esse problema grave que é o aquecimento do planeta. E também a gente espera que vários venham com metas mais ambiciosas, né? E essa é uma esperança, porque se a gente não agir urgente, né, inclusive, mesmo se a gente decidir, a partir de hoje, zerar as emissões, a gente ainda vai sofrer muito as consequências do aquecimento do planeta. Então, um ponto que eu queria fechar trazendo aí o olhar especial dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que estão aí presentes na Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável. E a gente tem nessa figura os 17 objetivos, trazendo aí uma sinergia com vários temas importantes, por exemplo, poluição do ar, mudança climática, né, a questão de poluição nos centros urbanos, e ao mesmo tempo a gente tem que avançar no cumprimento desses objetivos, que envolve redução de pobreza, né, a gente perpassa aí por construir cidades mais sustentáveis e resilientes, e com isso a gente vai conseguir promover essa transição para o zero carbono. Contudo, a gente precisa agir muito mais. Como eu falei, a gente precisa promover essa transição para zero carbono para evitar que a gente venha a sofrer efeitos devastadores das mudanças climáticas. Hoje, vimos como o planejamento e a adaptação da estrutura das cidades é importante para mitigarmos os danos causados pelas mudanças climáticas em nossa sociedade. Na próxima aula, a professora Margarita Oliveira irá falar sobre a relação entre o clima e os papéis sociais de gênero. Até lá!